Just read verse 1 to verse 8. Do verso 1 ao verso 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna. Os teus pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. The book of Ecclesiastes is a very important book. O livro de Eclesiastes é um livro extremamente importante. It is important because, first of all, it is the word of God. Bom, ele é importante primeiro que tudo porque é a palavra de Deus. But also because it was written by the wisest person on earth at that time. Mas a segunda coisa, ele é importante também porque foi escrito por um dos homens mais importantes daquela época. You will remember that Solomon was given wisdom by God himself. Você deve se lembrar que Salomão recebeu da parte de Deus uma porção de sabedoria, so that he became the wisest person that there was. de modo que ele se tornou a pessoa mais sábia de todos naquela época. And so if you are looking for wisdom, you go to a wise man. Então, se você está buscando sabedoria, você deve buscar aos pés de um homem sábio. But also, the book of Ecclesiastes has been written like a search for the truth. Mas também o livro de Eclesiastes foi escrito como uma busca da verdade. It begins the way it ends, Ele começa da forma como termina, with the words meaningless, meaningless. Everything is meaningless. com estas palavras: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. And many people feel like that about life. Na verdade, muitas pessoas, é exatamente o que elas estão sentindo a respeito da vida. They find after so many years on earth that life is meaningless. Eles sentem que ano após ano de sua vivência aqui na terra não significa nada senão vaidade. And Solomon tried all kinds of things in life. Salomão mesmo experimentou todo tipo de coisa na vida. He tried, for instance, to give himself to pleasure. Ele tentou, por exemplo, entregar-se inteiramente ao prazer. He found it meaningless. E ele encontrou vaidade. He tried to give himself to making a lot of money. Ele
entregou-se com todo o empenho a conseguir o mais dinheiro que ele poderia conseguir. Again, he found it meaningless. Mas outra vez o que ele encontrou foi vaidade. He tried to give himself to searching for knowledge. Ele entregou-se a si mesmo na busca, na pesquisa e na busca de conhecimento. He found it meaningless. Mas ele encontrou vaidade. He tried to give himself to big projects. Ele entregou-se a si mesmo a grandes projetos. And after getting all those projects, he found it meaningless. Mas depois de alcançar e concluir estes projetos todos, o que ele encontrou foi vaidade. And so it's good for us to go to such a man. Bom, é bom, claro, para todos nós trabalharmos para alcançar dinheiro, Because he has been through things which you and I have not been through. He has gone through activities which we have not gone through. são atividades que nós nos encontramos ocupados a fazer. He has experienced things which we have never experienced. E na verdade ele teve experiências que nós não tivemos. Some of the things we think will bring us happiness, he has tried them and found there is no happiness in them. E tudo aquilo que nós pensamos que poderia nos trazer felicidade, ele na verdade tentou, experimentou e não encontrou felicidade. But when we come towards the end of the book, Mas quando nós chegamos ao fim do livro, it is very clear that Solomon has finally found the answer. nós percebemos que finalmente parece que Salomão encontrou uma razão de viver, uma utilidade. And the answer that he has found for life is what he shares for us in in Ecclesiastes chapter 12. E a resposta que ele encontrou para a sua vida está como que registrado aqui em Eclesiastes 12. And basically what he is saying is that we need to center our lives on God. E basicamente a resposta que ele encontrou é que nós devemos e precisamos centrar nossa vida em Deus. Remember, he is somebody who has experienced everything Então pense de alguém que teve experiência de tudo na vida and found them empty. e encontrou vazio em todas essas experiências. And now he is saying, this is what he has found that has meaning in life. E agora ele então diz com toda a autoridade o que realmente ele pensa e acha que tem sentido para a vida. It is to bring God into the center of everything we do. Que é trazer Deus para o centro de tudo que nós fizemos. And he's saying, we need to do it now. E ele diz, o que temos que fazer com isso, trazendo Deus ao centro, é agora. We need to do it now while we are still young. E devemos buscar a centralidade em Deus agora, enquanto estamos jovens. We need to do it now before we die. E temos que fazer isto agora, antes que morramos. And I've been thinking much about these words. E eu venho pensando muito acerca destas palavras. Because I have been in your country at the time of the carnival. E especialmente porque eu estive agora visitando o país de vocês nesse tempo do carnaval. And although I wasn't in Salvador, I was at least able to see some of it on TV. E mesmo que eu não tivesse ido lá para ver as coisas que aconteceram aqui no carnaval, eu pude ver alguma coisa na televisão. And I was thinking really hard. E eu então fiquei pensando e remoendo no meu coração. Why should people spend so much time and so much money on this? Por que estas pessoas
gastam tanto tempo e tanto dinheiro fazendo estas coisas? Why should people do a thing like this? Por que as pessoas fazem coisas como estas? Because when the whole thing is over, Porque depois que tudo acabou, you ask yourself what it is that they have achieved, você pergunta então o que de fato eles conseguiram e alcançaram com isso. it is difficult to understand. E é difícil entender. And yet, people do it. Mas mesmo assim, as pessoas continuam a fazer. And some of them go to church. E alguns deles vão à igreja. And as they are doing things like that, they really think that this is life. E fazendo estas coisas, eles estão convencidos de que isto é de fato viver. What is it that is missing in their lives? Então o que é que está faltando na vida deles? And it is this which has brought me to this passage. E foi exatamente isto que me fez voltar e vir aqui para esta passagem. Because you see, it seems to me that unless you have God in your life, Porque parece para mim que, a menos que você tenha Deus na sua vida, it is very easy for you to be swept away by meaningless things. é muito fácil você ser levado a realizar e a buscar coisas que não têm nenhum proveito. It is very easy for you to just be jumping and jumping and jumping for 5 days. É muito fácil para você se deixar levar por alguma coisa que faz você pular, pular, pular por 5 dias. It's very easy for you to stand before a camera stark naked. É muito fácil para você simplesmente se colocar desavergonhadamente diante das câmeras nu. If you do not have God in your life, you don't know what you can be tomorrow. Se você não tem Deus na sua vida, você realmente não sabe o que você vai ser amanhã. Some of the people that I was with in church as a young person, Muitas das pessoas que estão conosco na igreja, como have now jovens, destroyed their lives na verdade agora destruíram as suas vidas. because they believed a lie. Porque eles, na verdade, foram enganados e acabaram crendo numa mentira. Because they were chasing after things that don't satisfy. Porque eles se deixaram levar e dominar por coisas que, na verdade, não podem satisfazer. Because they did not make God the center of their E lives. tudo porque eles não fizeram que Deus fosse o centro de suas vidas. Where you will be 10 years from now, Onde você estará 10 anos depois? where you will be 20 years from Onde now, você estará 20 anos depois? will depend on where God is in your life today. Vai depender de onde Deus está na sua vida hoje. Let me say that again, Deixa eu me repetir, because it's the most important thing that I have to say today. porque esta é a coisa mais importante que eu tenho que dizer hoje. And if you forget everything else I have said, don't forget this one. E mesmo que você venha a se esquecer de tudo mais que eu disse, você não esqueça disto. Everything in your life depends on where you have put God in your life today. Tudo o que será da sua vida depende de onde você tem colocado Deus na sua vida hoje. And that's what Solomon has in mind
when he says, remember your Creator in the days of your youth. E é exatamente isso que Salomão tem em sua mente quando ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. How does remembering your Creator in the days of your youth help you? Como lembrar-se de Deus nos dias da mocidade de fato vai ajudar você? De que forma? That's what I want us to think about tonight. E essa é alguma coisa que temos que entender hoje. How does remembering your Creator help you? De que forma lembrar do Criador vai de fato lhe ajudar? I've got 3 answers to that question. Eu quero dar 3 respostas a esta pergunta. The first is in the fact that Solomon calls God your Creator. Primeiro reside no fato de que Salomão chama Deus de seu Criador. You see, you did not fall from the sky. Olha, você simplesmente não caiu do céu. God made you. Deus lhe criou. And the moment you realize that, No momento que você então se apercebe disso, you begin to see that what is most important in your life você começa a perceber que o que é mais importante na sua vida is the answer to the question, why did God make me? é responder então esta pergunta: por que razão Deus me criou? You see, nothing in the world is made for no purpose at all. Perceba bem, nada neste mundo existe ou foi criado para nenhum propósito. Everything that you make for a purpose. Tudo o que se faz ou que você faz é feito por um propósito. For instance, I have this watch with me. Por exemplo, eu tenho este relógio aqui comigo. When people were making this watch in a factory, Quando as pessoas fizeram este relógio lá na fábrica, they had a very clear purpose why they made it. eles tiveram um propósito muito claro em mente ao fazer este relógio. And the only reason why I am still carrying it with me E a única razão porque eu ainda continuo a carregar este relógio comigo is because it is still doing the thing it was made é porque for. ele está e continua a fazer aquilo pelo qual ele foi feito. A number of us have had a number of watches in our lives. Então, muitos de nós temos inúmeros relógios em nossa vida. They stopped telling us the time. Então, eles param de dar o tempo. Have we continued putting them on our wrists? E esses relógios, então, que pararam de funcionar, você continua a colocar no pulso? Of course not. We've thrown them away. Claro, pararam de funcionar, nós jogamos fora. They have become useless to Eles se us. tornaram inúteis para nós. Even if they were made out of silver or gold, Mesmo que tenham sido feitos de prata ou de ouro, even if they were written that they've got 22 jewels inside, ainda que tenha escrito nele que foi feito por 25 rubis dentro dele, we have put them away. nós os jogamos fora. And that also tells us how God deals with us. E então assim nós podemos perceber como Deus também lida conosco. You know, people say that, how can God make a hell? As pessoas, por exemplo, perguntam, por que como Deus vai fazer um inferno? He must be very cruel. How can he make a place called hell? Ele deve ser um Deus muito cruel. Como é que vai fazer um lugar chamado inferno? The answer is simple. A resposta é simples. Anything that does not fulfill the purpose for which you made it, Qualquer coisa ou alguém que não cumpre o propósito pelo qual foi criado, you throw it away. se joga fora.
You yourselves do it. Vocês mesmos fazem isso. You throw those things away. Vocês jogam coisas que não funcionam mais fora. If somebody goes to the rubbish heap, he will find things that were once useful, you have thrown them away. Então, coisas que você utilizou, usou, importantes, mas que deixaram de funcionar, não funcionam mais, não servem mais, vocês jogam fora. And that's what God is going to do with everyone who does not fulfill the purpose for which He made him. E é exatamente o que Deus fará com todo aquele que não cumpre o propósito pelo qual foi criado, para o qual foi criado. That's the teaching of the Bible. Este é o ensino da Bíblia. And so when a person begins to put God at the center of his life, Então, quando alguém coloca Deus no centro da sua vida, the most important question he begins to ask himself is this. a pergunta mais importante que ele deve começar a fazer com a sua vida é esta: Why did God make me? para que Deus me criou? What does God want me to achieve in my life? O que é que Deus quer que eu alcance ou cumpra na minha vida? A time is going to come when I will be very old. E o tempo está chegando quando nós estaremos já bem velhinhos. What is it that I should look back to and say, God, thank you that I achieved this? Será maravilhoso quando você então, velhinho, olhar para trás e vai dizer: oh Deus, graças te dou porque eu cumpri, alcancei aquilo para o qual o Senhor me criou. A time is going to come when I will die and stand before God in judgment. O tempo está chegando quando eu vou morrer e me apresentar diante do trono do juízo de Deus. Will I stand there ashamed or will I stand there happy? Como é que vai ser nesse dia? Eu vou estar lá diante do trono de Deus envergonhado, ou eu vou estar lá diante do trono do julgamento de Deus feliz, alegre? It depends on whether I had fulfilled the purpose for my creation. E vai depender de como você cumpriu, realizou o propósito pelo qual Deus lhe criou. And therefore, dear friends, I plead with you. Então, por isso, queridos, eu rogo a vocês. The most important thing is to know why God still allows you to live. A coisa mais importante é vocês saberem qual a razão pelo qual Deus permite que você continue vivo. I saw those millions of people in the carnival. Eu olho e vejo esses milhões de jovens no carnaval. And I was asking myself the question. Eu pergunto a mim mesmo, faço esta pergunta: Are they really thinking that that's why God made them? será que eles estão pensando que realmente é este o propósito pelo qual Deus os fez? To be spending precious time doing that. Gastando um tempo preciosíssimo fazendo aquilo. Now you may not have been there yourself. Você talvez não tenha estado lá. But if you do not find the purpose of God for making you, mas se você mesmo não encontrou a resposta para o propósito pelo qual Deus criou você, you will find yourself doing meaningless things in your life. Você vai, na verdade, ter esta experiência de viver uma vida sem significado. Remember your Creator now. Lembra-te do teu Criador agora. Remember, you did not just fall from the sky. God made you. Lembre-se, você não caiu simplesmente do céu. Deus
lhe criou. And make sure you find the purpose. E fique absolutamente certo, seguro de que está cumprindo o propósito que ele tem. So that you live your life according to that purpose. E assim você viva a sua vida de acordo com este propósito. There's a second reason why bringing God into your life will bring meaning to you. A segunda razão, porque você trazendo Deus para a sua vida, você vai viver uma vida de significado. It is the fact that life is like a jungle, a forest. É o fato de que a vida é como uma floresta, uma grande floresta. On one or two of my visits to Brazil, I have been in the Amazon forest. Pelo menos 2 das minhas visitas que eu fiz ao Brasil foi lá perto da floresta amazônica. And when you get into the middle of that forest, E eu então tive a oportunidade de fazer esta visita e quando me encontrei no meio desta floresta, you can actually get completely lost. você pode ter certeza, o sentimento que você tem é de que está completamente perdido. The trees are so close to each other. As árvores estão tão próximas umas das outras. The trees are so high. As árvores são tão altas. You don't know whether you are going to the east or to the west. Você não sabe se vai para o leste ou vai para o oeste. Anybody who comes and tells you that this is the way to go, you are likely to follow him. E a única coisa que você quer é ter uma pessoa a quem você possa seguir e estar seguro de que ele vai lhe dirigir. Because you yourself don't know where to go. Porque você, por você mesmo, não sabe para onde ir. Life is like that. Então, a vida é como isso. We have never been in our own future. Nós, na verdade, não sabemos nada do nosso futuro. And there are many voices calling us to believe them. E há muitas vozes que estão nos chamando para seguirmos. You read your newspapers and they are there telling you that this is the way to live if you want to enjoy life. Então você abre uma revista ou então um jornal e você vai ver aquelas propagandas dizendo é assim que você deve viver para viver plenamente a vida. You turn on the TV and you find other people also telling you that this is life with a capital L. E então você liga a televisão e você vê aqueles comerciais dizendo que assim é que viver a vida com V maiúsculo. You see people at the carnival, they are all looking very, very happy. E você liga e vê aquele pessoal no carnaval e conclui, oh, como esse pessoal está de fato se divertindo, eles são de fato felizes. You see people making a lot of money and they are telling you that this is the way to enjoy life. Você vê pessoas ganhando dinheiro e eles dizem para você isto que é de fato viver. You see people taking drugs and telling you that this is the way to enjoy life. Você vê pessoas se drogando e eles querem convencer você de que esta é a forma como você vai de fato experimentar o máximo da vida. Who are you going to believe? Em quem você vai crer? Because every day you hear these voices. Todos os dias você está ouvindo estas vozes. Even those of us who are pastors, we hear these voices. Mesmo nós que somos pastores, nós ouvimos também essas They vozes. tell us how to be a successful pastor. Eles estão querendo nos dizer como ser um pastor de sucesso. They tell us how to bring in the crowds. Eles estão nos dizendo a fórmula mágica para trazermos multidões. How to make a name for yourself.
como fazer um nome para nós mesmos. How to really be a happy pastor over a happy church. É como ser, de fato, um pastor feliz para uma igreja feliz. And there are many voices. Então há muitas vozes. How will you know which one to follow? Como saber qual delas seguir? And I'm sure you know what I'm talking about. Então deixe-me mostrar alguma coisa, o que realmente eu quero dizer. When you have left this meeting, Quando você deixar aqui esta reunião, you will go again to hear these voices in the world. você vai ouvir de novo estas vozes aí no mundo lhe convidando. And many young people who at one time were really promising in the church E muitos jovens que pareciam ser uma grande promessa na igreja, have destroyed their lives. na verdade acabaram destruindo as suas vidas. Because at one time they believed the wrong voices. Porque numa destas ocasiões eles acabaram acreditando nestas vozes. And even when the pastors tried to stop them, they wouldn't listen. E mesmo quando os pastores tentaram dissuadi-los de seguir esse caminho, eles não ouviram. They thought that the pastors were just trying to deprive them of enjoyment. O que eles pensaram é que, na verdade, o pastor estava querendo tirá-lo de aproveitar a vida. Until it is too late. Até que então, And muito tarde, they've destroyed their lives. eles destruíram, acabaram com suas vidas. Here you are tonight. E aqui nós estamos esta noite. How will you avoid destroying your own life? De que forma você será impedido de destruir a sua vida? How will you know which voice to follow? Como saber qual a voz seguir? Again, the answer is simple. Outra vez, a resposta é muito simples. Remember your Creator. Lembra-te do teu Criador. You see, today, when you buy a camera or some other machine, Bom, se hoje, por exemplo, você compra uma câmera ou qualquer outro tipo de máquina, you will always find that in the box você sempre encontra que nos livros, no livreto, there is a little book. in the book, In the box there is a little book. na caixa da maquininha, da câmera que você comprou, tem um livreto. And that little book goes by different names. Então, esse pequeno livreto tem vários nomes. Sometimes it is called a user's manual. Alguns são chamados de manual de uso. Sometimes it is called a manufacturer's manual. Ou manual de manufatura. Sometimes it is called an operator's manual. Ou manual de operação. Now, what is important about that book? O que é importante sobre esse livreto, Whatever name might be written on it, não importa que nome ele venha ter, is that it was written by the one who made that camera. é que o autor, aquele que escreveu este livreto, é o que fez a câmera. That's what is important. Isso é importante. You see, when you get that camera, Quando você pega aquela câmera, you will always have friends who want to teach you how to use it. você então busca sempre um amigo. Você me ajuda aqui a descobrir como funciona. And they'll be very quick to say, plug it in there. You'll see how it works. Você, a maior, na verdade, 100%, na verdade, vai estragar em vez de ajudar. And if you are a fool and you listen to them, E se você for continuar ouvindo o conselho desse pessoal, and you plug it in there, e você então entrega a eles, poof! plá, It's you who has lost your money. na verdade você é quem toma o prejuízo. You listened
to the wrong person. Vocês acabaram dando ouvido à pessoa errada. What you should do when you buy your camera O que você deve fazer quando você compra a sua câmera nova? is go into a room alone É ir para um quarto sozinho, with that little book com aquele livreto, and start reading it. e comece a lê-lo. Read it about how you should put it together. Leia como você vai colocar as coisas juntas, montar. So that you know how it should work. E então, depois, veja como ele funciona. Aprenda pelo livrinho como ele funciona. Read it carefully Leia esse livreto cuidadosamente. and you will never go wrong. E você não vai errar nunca. Those who go wrong are those who don't bother about that little book. E aqueles que erraram no funcionamento, ou como usar a câmera, é porque não leram cuidadosamente aquele livreto. Sometimes you even find they are very angry. Às vezes você fica muito zangado, com raiva. No, this thing I've bought, it's not good. Ah, isso que eu comprei, na verdade, não é bom. It doesn't work properly. Isso não funciona como devia funcionar. I've tried this, I've tried that, it's not working. Ah, eu tento desse jeito, tento do outro e não funciona. Then you ask them, have you read the book? E então, se alguém pergunta para você, você leu o livreto? O And they say manual? no. Aí você, não li. Where is the book? Onde está o livreto, o manual? And they go and they find it and they bring it to you. Então ele vai, procura e tal, aí traz para você. You start reading that book together with them E você começa a ler esse manual junto com ele. and they start saying, oh, Então, okay. é mesmo. Oh, Oh, it's working. isso está funcionando. Now, that's what Solomon is saying here. É exatamente isso que Salomão está dizendo aqui. When people are telling you about how to find enjoyment, Quando as pessoas estão tentando dizer para você como encontrar alegria, felicidade, ask them for the chapter and verse in the Bible. e então você diz, tá bom, é isso que está me dizendo, então me mostre onde é que está na Bíblia, qual é o capítulo e qual é o verso que ensina isso. When they're telling you that this is the way to really be successful, Quando disserem para você, olha, dessa forma que você fazendo vai encontrar realmente sucesso, ask them for chapter and verse in the Bible. pergunta para ele onde está o capítulo e o verso no manual, na Bíblia. Because this is the manufacturer's manual. Porque este aqui é o verdadeiro e único manual daquilo que Deus fez. When God manufactured you and sent you into the world, Quando Deus criou você, fez você e colocou no mundo, in that box He threw in the Bible. e na caixa Ele colocou o manual, a Bíblia. Read it if you are going to be safe in this world. Leia-o se você não quer ser enganado neste mundo. Remember your Creator. Lembra-te do teu Criador. He has not left you without a manual. Ele não deixou você sem manual. And you are going to be safe. E você estará seguro. In the midst of all those voices, you are going to be safe. No meio de todas estas vozes e sugestões do mundo, você estará seguro. And some of the voices will be coming from inside you. E mesmo algumas vozes que vêm de dentro de você mesmo, From your own fallen nature. da sua natureza corrupta e caída. And if you do not read this manual, E se você não lê este manual, you are going to obey those fallen passions. você vai acabar cedendo e obedecendo a estas paixões. And you will destroy your own life. E você acabará destruindo a sua própria vida. So I plead with you. Eu rogo então a vocês. Treat this book as your manufacturer's manual.
Trate este livro como o seu manual para a sua vida. And if people are telling you you are missing out on life because you are not part of those big things that take over Salvador, Então, quando as pessoas vierem para dizer a você, você está desperdiçando a sua vida, não aproveitando essa grande festa de Salvador, ask them for chapter and verse. então você diz, é mesmo? Então me diz qual é o capítulo e o verso. Chapter and verse. O capítulo e o verso. It must always be, it is written. Porque tudo tem que ser como está escrito. That's how Jesus protected himself on earth from the devil. Foi desta forma que o Senhor Jesus Cristo protegeu-se a si mesmo contra o diabo. He kept saying, it is written. Ele sempre dizia, está escrito. Chapter and verse. Capítulo e verso. The third way in which remembering your Creator safeguards your life Terceira forma como lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade is simply that forgetting your Creator brings judgment on you. é simplesmente que esquecendo-se do seu Criador, você atrai juízo sobre você. And this is one truth that a lot of people easily forget. Esse é o tipo de verdade que facilmente as pessoas esquecem. When a person forgets God, God forgets him. Quando uma pessoa esquece Deus, Deus esquece a pessoa. And that's the most dangerous place to be. E este é o lugar mais perigoso onde se pode estar. When a child does not want to listen to a parent's instructions, Quando um filho não dá atenção e não atende às lições que um pai ou uma mãe ensinam, the parent will say, okay, you think you are an old person now? o quê? Você pensa então que já é uma pessoa adulta? Go out of that door and live the way you think you should live. Vá, saia e viva a vida da maneira que você acha que deva viver. You can be sure that young person will die soon. Você pode ter certeza que esta pessoa, esse jovem, vai morrer logo. When a parent says, go away, Quando um pai diz, vá, because you don't want to listen to me, porque você não quer me ouvir, não quer me obedecer, that's not a blessing, it's a curse. isto não é uma bênção, é uma maldição. That's what the father of the prodigal son did. Foi assim que o pai do filho pródigo fez. And we all know what happened to that E young todos man. nós sabemos o que foi que aconteceu. Thankfully, he remembered the father before he died. Graças a Deus, ele se lembrou do pai antes de morrer. Please turn with me to Romans and chapter 1. Então, abra uma Bíblia agora comigo em Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. It's a very important chapter. É um capítulo extremamente importante. It's a chapter that explains why our world is as it is today. Esse é o capítulo que explica o que se dá, o que acontece com o mundo e por que o mundo está como está hoje. We'll just read verse 18 and then I'll explain. Vamos ler apenas o verso 18 e eu vou explicar. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. You see, when many people read this verse, Você veja, quando muitas pessoas leem este verso, and they hear about the wrath of God being revealed, e leem a respeito de que a ira de Deus foi revelada, they think that the Apostle Paul is referring to hell.
Eles normalmente, frequentemente pensam que o apóstolo Paulo está se referindo ao inferno. He is not. Não, ele não está se referindo ao inferno. He is talking about this same present world. Ele, na verdade, está se referindo a este mundo presente, agora mesmo. He is talking about this same life. Ele está se referindo à vida do mundo hoje. He is saying the wrath of God is being revealed now. Ele está dizendo que a ira de Deus está sendo revelada agora. How is it being revealed? Como a ira de Deus está sendo revelada agora? Before we think about how it is being revealed, Antes de nós pensarmos de que maneira a ira de Deus está sendo revelada, let us first of all notice why the wrath is being vamos revealed. então saber por que a ira de Deus é revelada. And we are being told that it's being revealed against all the godlessness and wickedness of men. Então nós vemos que ela é revelada contra toda a impiedade e impiedade, hein? Godlessness and wickedness. Impiedade e falta de Deus. And I want you to notice the order there. What comes first? Então eu gostaria de ver qual é a ordem, o que é que vem primeiro. The first thing that God is angry with is godlessness. A primeira coisa que é dito que a ira de Deus se revela é por causa da falta de Deus. It's not the sexual immorality. Não tem nada a ver com imoralidade sexual, It's not the drunkenness. nem de bebedice, It is not the cruelty as men are killing fellow men. nem da crueldade de homens matando homens. The first thing God is angry with A primeira coisa com a qual Deus está irado is that people have forgotten God. é porque o povo, as pessoas estão se I esquecendo hope de you've Deus. noticed it in your Bible. Eu espero que você note isso na sua Bíblia, Because that's a very important truth. porque isso é uma verdade muito importante. And we will be noticing it as we go along. E então nós precisamos notar isso antes de prosseguir. Look, for instance, at verse 28. Olhe, por exemplo, no verso de número 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. You see, there again, the reason why God is angry is because people are not interested in the knowledge of God. Então você veja, aqui está bem claro que o que faz Deus estar irado com as pessoas é o fato de que elas desconhecem, elas não querem saber de conhecer Deus. They've said, this thing you call God, please excuse us. We want to go on and enjoy ourselves. Eles pensam, olha, vamos esquecer esse negócio de Deus e de qualquer outra coisa religiosa, vamos nos divertir à vontade. Now that makes God angry. É isso que faz Deus se irar. The reason why it makes God angry A razão que faz Deus ficar irado is because he has revealed enough about himself in creation for us to worship him. é porque ele se revelou o suficiente, mais do que o suficiente de si mesmo para nós, através da criação, para que nós o adoremos. For us to fear him. É para que nós o temamos, For us to pray to him. para que nós oremos a ele. But very few people take that seriously. Mas poucas pessoas dão crédito a isso. And God is saying you've got no excuse for living as if I don't exist. E então, por isso vocês estarão sem desculpa, inexcusáveis, por estarem debaixo do juízo. And that's what we read from verse 19 and verse 20. Listen to this. É o que lemos no verso 19 e 20. Porquanto
O que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Now, because men and women still push God out of their lives, Bem, então, porque homens e mulheres estão empurrando, deixando Deus fora de suas vidas, and instead want to replace God with other things, e então estão, na verdade, colocando no lugar de Deus outras coisas, this passage tells us how God has judged people. então é aí que esta passagem diz porque Deus está agora já julgando pessoas. And it's a little phrase that we find in verse 24, verse 26, and verse 28. E é isso que nós encontramos, uma pequena frase que encontramos no verso 24 a 26. Well, let him read, and I want you to notice this little phrase. Vai ser lido, eu espero que você note esta pequena frase. In English, it is the phrase, he gave them over. I don't know what it is in Portuguese. He gave them over. He handed them Deus